Boa noite a todos, a todas. A gente está fazendo mais uma live na noite de hoje com dois jovens para falar sobre políticas públicas para jovens. Então, a gente tem que exatamente conversar com pessoas jovens. Não sei se vocês sabem, Leonardo e André, que nós temos um Estatuto da Juventude, né? E uma das diretrizes é exatamente essa, que os jovens participem, né, das políticas públicas, que eles realmente opinem sobre o que eles desejam, né, enquanto jovens na sua sociedade, enfim. Então, eu queria agradecer muito o convite de vocês terem aceitado, né, esse convite de estarem aqui comigo nessa noite, para a gente falar um pouco das perspectivas da juventude, né, na nossa cidade, os anseios, tanto a nível municipal, nacional e mundial. Porque a gente estava falando hoje dessa tendência que é se conhecer, inclusive, antes da gente começar, a gente estava conversando aqui, gente, estava falando dessa coisa de conhecer as pessoas pelo sistema digital, né? Esses dias eu estava falando com um amigo que o fórum estava começando um processo de digitalização total dos processos, enfim, e de repente, diante da pandemia, isso se acelerou e hoje o sistema praticamente, inclusive de intimações dos órgãos públicos, tudo pelo digital, que antes era para o oficial de justiça, enfim, tudo está sendo acelerado diante dessa realidade. E eu queria que vocês já começassem falando um pouquinho, né, quem vocês são, quais são os sonhos, os desejos, para a gente começar essa live aí. Vou começar pelo André, depois pelo Leonardo. Bom, Paula, primeiramente eu agradeço muito pelo convite. Eu tenho acompanhado as suas lives, eu tenho acompanhado que você está dando essa abertura, esse diálogo para vários segmentos da sociedade. Eu acho muito legal, porque eu faço live e eu sei que é importante essa voz. Queria também, eu estou conhecendo o Leonardo agora, de forma digital, e queria agradecer a audiência também que está assistindo, espero contribuir com a pauta. Bom, eu não sou de Barretos, eu sou de Rio Preto, na verdade, e acabei minha faculdade de Educação Física em 2011. E aí eu passei no concurso. E aí eu tinha 21, 22 anos, e eu tava naquela dúvida, né, Paulo? O que eu vou fazer? Vou para outra cidade, não conheço ninguém. Eu estava inseguro naquele momento, como todo jovem, talvez, né? Aí eu me ingressei, não, vai com o apoio da minha mãe, não, vai, vamos trabalhar, tal. Aí tudo bem, aí eu cheguei, hoje eu dou aula no Giuseppe, no Barretos 2, e no Dorival Teixeira, eu acho que você conhece ali, né? Isso bem. E aí eu enfrentei, cheguei na sala de aula, aquelas adversidades, aquela coisa que nunca dei aula, mas assim, durante esses 8 anos eu aprendi muita coisa, eu sou muito grato à minha profissão, eu sou muito grato à cidade, e aqui estou, e aqui estou. Então, hoje, nessa pandemia, eu estou tentando fazer uma live também com meus alunos, tentando falar com eles, porque tudo mudou, né, Paula e Leonardo? Tudo mudou porque a nossa realidade é outra. Como diz aí, agora é o novo normal, né? É o novo normal. E você, Leonardo? Bom, primeiramente, Paulo, obrigado aí por ter chamado, é uma verdadeira honra. André também, fiquei feliz aqui de estar falando com ele, né, bom, eu praticamente sou muito suspeito, pois esse tema e tudo que tem jovem, né, é uma coisa que eu gosto muito, né. Mas eu estudo Direito, né, estou fazendo Direito esse ano é meu ano aí de fazer TCC, né, estou no meu 4º ano, então estou aí prestes a estar formando, e também atuo pela nossa pastoral da juventude, né, aqui de nossa diocese, e é isso, né, sou uma pessoa que estou aí estudando, fazendo cursos, e por esse tempo, né, Paulo, assim falando, acho que mais que nunca, os nossos jovens, eles estão aqui, né, fazendo live, estão participando, né, desde que isso daqui começou, nós aqui começamos a fazer live, né, então, a nossa pastoral começou a fazer live lá em meados de março, né, finalzinho de março ali,
E por isso daí, ver todos esses jovens realmente querendo ver, querendo participar, querendo engajar em algo, é muito, muito prazeroso. E eu queria conversar com vocês igual a gente, quando a gente estuda, né? A gente faz direito, então, assim, a gente estuda a lei e eu gosto muito de colocar na prática. E conversando com as pessoas, a gente consegue efetivar muitos direitos. Eu tenho vários casos, enquanto advogada, enquanto vereadora, que da conversa e do diálogo com a população, a gente fez projetos de leis que iam ao encontro dos anseios, né, das pessoas. E o motivo dessa live é exatamente esse. Eu queria que vocês falassem, por exemplo, o que vocês sentem em termos de anseios. Igual o André é professor e tem contato com o jovem, tá ali, né, na escola, com contato com esse jovem. A gente sabe da demanda necessária em Barretos, por exemplo, com relação ao esporte. Muitos jovens me procuram, por exemplo, a questão do skate. Barretos tem mais de um local que você poderia praticar o skate. Existem 2 locais que têm quadra de skate, só que eles falam que lá na Zona Sul, o local do skate, ali do céu, onde fica, foi mal construído, eles não conseguem fazer os seus movimentos, então eles só conseguem fazer na região dos lagos. Então, uma reivindicação que eu já escutei muito dos jovens, a necessidade de reformar, por exemplo, esse espaço, que é um espaço de lazer, que eles gostariam de estar fazendo. Uma outra coisa, André, que eu vejo necessária agora em termos da educação, é a questão do estágio, né? Na educação, hoje, atualmente, nós não temos estagiário, que poderia auxiliar muito o professor dentro da sala de aula. Por exemplo, uma sala de 30 crianças, uma professora como estagiária, essa estagiária estaria aprendendo e, ao mesmo tempo, auxiliando essa professora. A gente tem, o governo federal hoje lançou, por exemplo, tem vou ver se eu falo certo, chama PIBID, né, que o governo federal lançou. Aqui no município nós não temos nada ainda nesse sentido. Eu acredito que seria importante também a gente ter, nós temos aí a Unifeb, que tem pedagogia, outras faculdades também com pedagogia, está fazendo esses convênios para auxiliar, estaria trazendo o estágio, beneficiaria tanto o poder público, mas também o estudante ali nessa questão da aprendizagem, seria algo importante para os dois. Como que você vê isso, André? Qual a importância hoje? Paula, você tocou num ponto interessante. Eu atuo na educação, então eu sei falar com propriedade, porque é a minha prática, né? Então, assim, qual que é o meu dilema na educação? O acesso à educação. Então, assim, porque para ter o acesso, tem que ter um conjunto ali de direitos e programas para isso. E também a permanência, porque não basta eu só colocar o aluno, ter o acesso e não ter a permanência, correto? Então, assim, e eu fico preocupado com o sonho do meu aluno, porque para sustentar um sonho do meu aluno, eu preciso ter programas que ajudam. Olha bem, eu fiz uma live com uma aluna minha que eu fiquei emocionado, chama Bruna Faustino. A Bruna Faustino, ela estudou lá no Dorotóvio, foi para o Giuseppe, fez Instituto Federal e foi para a USP. Faz nutrição e metabolismo. Olha, para sustentar o sonho dessa menina, imagine quantos programas sociais não tem que ter. Vamos começar pelo infantil. Ali no infantil, você tem a alimentação, você tem a questão da mobilidade dela, certo? Aí você passa na educação fundamental, tem os programas de recuperações, temos ONGs que ajudam na aprendizagem. Chegando lá no Instituto Federal, ela teve uma bolsa, mais um programa. Porque lá no ensino médio, o aluno do Instituto Federal recebe uma bolsa ali, eu não sei falar o valor exato, mas recebe uma bolsa e o curso técnico. Então, ela chegou ali no ensino médio, então, assim, você concorda comigo que o aluno que chega, que é da educação pública e é da educação particular, eles não chegam nas mesmas condições. Existe aí uma tal da desigualdade. Um programa como o SISU, o FIES, que é um programa na prática, o Pronatec, e aqui eu não vou falar cada um deles para não prolongar a minha resposta, mas esses programas sociais são de extrema importância. Para quê? Para você igualizar, ter uma equidade, certo? Então, assim, é completamente importante. Agora, tudo que vem para a educação, vem para ajudar, Paula,
é excelente. Você está na causa da educação, você acompanha há muito tempo. Se tiver uma auxiliar para a professora regular ali, nossa, vai ser maravilhoso, porque, querendo ou não, na sala de aula, o professor enfrenta várias adversidades, você concorda comigo? Várias dificuldades. Você tendo uma professora para auxiliar, você tendo um projeto de esporte contraturno para auxiliar, Paulo, isso aí é maravilhoso, porque a gente, como diz a LDB, o que importa é o desenvolvimento do aluno, não é só conteúdo, são várias facetas. Então, eu acho que é muito importante casar essa questão do esporte no contraturno e dar uma qualidade a mais para a educação, seja ajudando as professoras regulares e seja um projeto que é benéfico para a educação, porque eu acredito que a educação realmente que vai salvar. Eu também acredito. O transformador social é de fato, ainda estava conversando esses dias numa reunião, é a educação. Que a pessoa pode ganhar na Mega Sena. Se ela não tiver uma noção mínima, né, de finanças, uma noção mínima educacional, ela vai perder esse dinheiro. Então, assim, não adianta você pensar, não, vou ganhar na Mega Sena, vou ficar... Não, você tem que dar... A transformação social vem. Você está dando exemplo aí dessa tua aluna, e quantas pessoas não superam em obstáculos sociais através da educação. E, realmente, o esporte alinhado. O esporte tem que estar alinhado à educação, à interligação das matérias, vamos dizer assim, das secretarias, educação, assistência social, cultura, porque muitas vezes, assim, a gente escuta muito, não, tem que estar interligado, educação, esporte e cultura. Mas, na minha concepção, a assistência social e a saúde também, todas têm que estar interligadas, mas, de modo especial, a assistência social tem que ter uma ligação, sim, com a escola, porque é ali que você vai reconhecer aquela criança mais vulnerável e vai conseguir intervir naquela família. Então, a assistência social tem que estar ali conversando, né, com aqueles diretores, com os professores. Eu acredito muito nisso. Mas eu quero perguntar para o Leonardo agora, não sei se vocês sabem, e vocês podem perguntar também, aqui é um bate-papo, viu, gente? Fiquem à vontade. Nós temos, por exemplo, o Conselho da Juventude em Barretos, só que é um conselho que está inativo há anos, né? Como que vocês enxergam, como você enxerga isso, Leonardo? Depois a André também pode falar. Como você enxerga essa questão do Conselho da Juventude, a importância de um espaço onde a juventude teria voz? Sim, isso daí, né, até falando com vários e vários jovens aí que nós vamos conversando, né, e que chegam até mim para estar falando sobre isso, o próprio estatuto, ele coloca lá no seu inciso 2, né, do artigo 3º, que os agentes públicos, eles devem, né, fazer com que nós, jovens, estejamos ali realmente junto com eles, né, produzindo, fazendo, criando todas essas políticas públicas. Até mesmo porque, quando nós estamos falando sobre políticas públicas, nós falamos não somente de leis que são criadas, né, nós estamos falando de vários projetos sociais, de várias atividades sociais que são criadas juntas, né, não é apenas poder executivo ou poder legislativo criando normas, programas. Então, eu acho que é de extrema necessidade que tenha, né? Eu acho que é muito bom, é de um enorme valor, e tirando que hoje, acho que falta muito dar protagonismo para os nossos jovens. Sempre teve, isso daí é algo que está quase que numa raiz nossa, que na realidade o jovem ele não é para o hoje, ele é para amanhã. Então tem que produzir o jovem para o amanhã. Só que isso daí eu acho que é algo que deve ser quebrado. Eu acho que o jovem ele precisa estar presente hoje, ele precisa fazer aquilo que ele tem, né? Ele precisa estar ali. E essa abertura, ela precisa sim partir do Estado, né? Precisa partir de políticas públicas de Estado, e não somente políticas públicas de um determinado governo, né, que vai ali terminar, mas sim políticas públicas para Estado, que elas perpetuem, que jovem permaneça tendo ali essa sua voz e que realmente ouça, né, o jovem.
Isso é muito Eu bom. acredito muito nisso, eu acredito, assim, só para a população entender a importância do conselho. O conselho tem que ser mais valorizado. Nós temos, por exemplo, o Conselho da Saúde aqui em Barretos, nós temos o Conselho do Idoso. Por exemplo, o Conselho do Idoso, ele tem um fundo do idoso. O conselho, para a população entender, ele é formado pelo poder público e pela sociedade civil. Então, há um diálogo ali onde as pessoas são votadas, então teriam jovens que seriam votados pela sociedade para estar representando eles aí e dando voz em políticas públicas, que tem que ter continuidade, sim. É muito ruim quando a gente verifica que as pessoas, elas confundem, você foi feliz nisso, Leonardo, fez uma colocação que eu quero até reforçar, políticas públicas de Estado. E a gente tem que pensar assim, com a imparcialidade. Se aquela política pública implementada pelo gestor anterior é boa, o próximo que entrar tem que manter, porque é uma política pública de Estado, que está dando resultado, que está tendo a inserção, né, melhor da sociedade. Por exemplo, dou um exemplo prático aqui em Barretos, que é a questão do apostilamento. O apostilamento, né, que existe nas escolas públicas hoje, no CMEs, enfim, nas escolas do município, deu certo. Então, hoje o sistema é apostilado do município. É uma política pública que deu certo e tem que permanecer. Então, aquilo que está correto vai permanecer. O que está errado, a gente muda. E ter essa visão de política pública de Estado, com a sociedade civil conversando, dialogando. Então, eu vejo com muita tristeza quando a gente tem um conselho inativo da juventude, onde a juventude deveria estar, sim, colocando o que é prioridade para ela naquele momento. Porque a população também precisa entender que, assim, nós temos que priorizar. Sonhar, a gente pode sonhar com tudo, mas como o dinheiro público não nasce em árvore, usando um exemplo bem simples, assim, dinheiro público decorre, né, de impostos, enfim, que o povo paga. Então, a gente tem que ver o que tem no orçamento e, diante do orçamento, daquele que tem no dinheiro, ver o que é prioridade naquele momento para a sociedade, o que a gente pode considerar uma política pública de Estado. E isso faria-se muito bem com o Conselho de Juventude, onde o jovem começaria a perceber a importância, porque muitas vezes a sociedade não se preocupa muito com essa questão do conselho. E hoje o Conselho do Idoso, por exemplo, em Barretos, é uma realidade, onde todo o dinheiro do fundo do idoso é decidido não pelo poder executivo, e sim pelo conselho. Então, assim, eles sentam, deliberam e definem isso. É uma forma que a gente tem que começar a usar. Eu acredito muito nisso. Como que você vê isso, André? Paulo, interessante. E o que o Leonardo falou sobre protagonismo. O jovem precisa ter protagonismo. Para transformar uma realidade, a via política, ela é viável. Ela é viável. Tem que ter. Eu sinto falta desse protagonismo jovem nos partidos políticos. Será que os partidos políticos, e aqui estou falando de nenhum, ele dá abertura para o ideal? Porque o jovem, ele é um ideal. O jovem, ele tem combustível. Então, assim, eu fiz uma live com o Johnny Barbosa, professor. Um cara jovem, tem 32 anos, ideias maravilhosas. Então, assim, eu fiquei representado. Tem que ter uma representação. E o jovem, Paula, o jovem estava presente em 64, na ditadura. O jovem estava presente em 92, cara pintadas. O jovem estava presente na jornada de 2003. Não é só pelos 20 centavos? O jovem está aí. Então, o jovem, ele tem protagonismo. Agora, precisa do espaço público, precisa viabilizar essa voz, esse diálogo. Olha, eu tenho aqui um Conselho Municipal da Juventude de 2014. Tá aqui a portaria, tá lá os presidentes. Eu sinto falta dessa atuação, ainda mais, Paula, nesse momento político. Quem vai ser candidato não precisa ouvir o que o jovem tem que falar, porque a gente, às vezes, a gente fala pelo jovem, mas não escuta o jovem. Isso. Então, aí que está a diferença. Precisa viabilizar essa voz do jovem. Exatamente. A gente precisa conhecer a realidade, né? Eu falo que a gente só conhece a realidade ouvindo. Você não consegue vivenciar tudo, mas ouvir é necessário para montar políticas públicas. É importante você estar ali. Eu fiz várias audiências públicas e é algo que muitas vezes a sociedade não participa, assim, as agências públicas não
não são lotadas, pelo contrário, são audiências públicas com pouquíssimas pessoas, mas em várias audiências públicas eu consegui verificar algumas necessidades da população e fazer as reivindicações, porque aquelas pessoas estavam ali fazendo reivindicações razoáveis, coerentes e necessárias. Como, por exemplo, eu dou esse exemplo, que é a questão de quando a gente fez a lei para o acompanhante, a carteirinha do acompanhante para a pessoa com necessidade especial que não consegue andar sozinha, né? Para toda pessoa com necessidade especial. Isso decorreu de uma audiência pública onde uma mãe contou a dificuldade que ela tinha de se locomover com o filho autista, porque ele ganhava as terapias, só que com o valor do ônibus ela não conseguia levá-lo às terapias. Então, aquela criança não estava conseguindo exercer o direito de ir e vir. E quantas pessoas com necessidades especiais não conseguiam exercer o seu direito de ir e vir porque ele era isento. Só que se ele não consegue andar sozinho, como que ele vai? Então, assim, estava sendo inviabilizado esse direito. E isso não veio, quando eu fiz a lei, isso não veio da minha cabeça. Isso veio de uma realidade de uma pessoa que trouxe ela para mim. Então, assim, quem está na ponta, quem está sentindo igual jovem, ele vai falar, não, para nós, a nossa necessidade hoje é essa. Por exemplo, aqui em Barretos, ia ser implementado esse ano, demorou bastante, mas já ia ser implementado, a FATEC, com o curso de administração hospitalar. Porque existe um estudo aqui em Barretos que há uma tendência clara da cidade com relação à saúde. Nós temos aí 2 exames, nós temos a Nossa Senhora, nós temos o Hospital de Amor, nós temos a Faculdade de Medicina, então Barretos tem uma tendência, assim, vocacionada para a saúde. E como que vocês têm visto essa questão, Leonardo, da empregabilidade em Barretos, de cursos, como que você tem sentido isso? Eu acho que, falando ainda sobre isso daí, mas retomando um pouco, né, vocês falaram sobre o estágio. E eu acho que para nós, jovens, isso daí é algo extremamente necessário. Eu, particularmente, fazendo direito, eu lembro que no meu primeiro ano, eu trabalhava com aviação. Então, tinha muita coisa a ver com a minha área, né? Então, era com aeronaves que não tinha relação nenhuma com o direito ali, pouca relação. E aí, após isso, eu fui realmente fazer estágio. E o meu discernimento em aula, o quanto que eu pude aprender na aula, ter uma facilidade na aula, tipo, muitas vezes eu ter matérias ali que eu olhar e falar, nossa, isso aqui eu já passei. E para mim isso daí foi ótimo. Mas, infelizmente, eu me considero como uma rara exceção, porque hoje tem-se estágio como uma mão de obra barata, né? É algo que eu venho vendo, né? Tenho vários colegas que chegam em mim e falam, cara, mas peraí, mas você monta ação, você faz ação? Eu falo, faço. Falo, nossa, eu não. Né? Eu praticamente faço alguma outra coisa, eu não trabalho mais ali com ver cliente. Eu falei, não, cara, é isso, precisamos realmente de ter essa prática, né? Agora, falando um pouco sobre saúde e as nossas carreiras, eu vejo que Barretos, ela é uma cidade que ela vem crescendo muito mesmo nessa área, né? Isso é fato, até a minha mãe trabalha no hospital fazem 15 anos, então assim, não mais, né? Acho que faz uns 17 anos, e realmente é onde gera por várias vezes a nossa economia. Então precisa se ser valorizado e precisa se ter jovens lá. Eu fico muito feliz mesmo que aonde que eu curso Direito, lá tem muitos e muitos alunos que fazem estágio lá, né? Então estão lá realmente, são assim condições boas para eles poderem trabalhar. Eu acho que isso daí deve sim ser valorizado. Nós hoje temos aqui hospitais de altíssimo nível, né? Hospitais públicos bons, aonde realmente tudo isso de trabalho público realmente funciona, né? Nós podemos ver isso. E recentemente eu realmente passei por vários problemas familiares relacionados com esse próprio coronavírus, né? E eu precisei usar com a minha família, né? Usamos lá o Nossa Senhora e ver como lá existem jovens trabalhando, se esforçando
e atendendo muito bem todos essas necessidades clínicas, né, que todos esses pacientes precisam. Então, como a minha mãe mesmo falou, Léo, lá, ela precisou passar por 14 dias lá, e ela falou, Léo, vinha jovens para me atender, para cuidar de mim, e eu chorava porque eu falava, nossa, você tem a mesma idade que o meu filho tem. Então, assim, e ver jovens, assim, trabalhando ali, estando nessa linha de frente mesmo, com bastante protagonismo, eu acho que é extremamente necessário. Então, valorizar o jovem, ver que realmente o jovem pode estar ali, ele tem capacidade para isso. E por várias vezes, né, fala-se de, mas tem maturidade. Só que a maturidade, ela só vai ser realizada se o jovem está lá. Se o jovem participar, se o jovem fazer, aí que ele vai aprender e ele vai poder participar disso. E até, Paula, algo curioso, a primeira vez que eu fui para a Câmara, eu estava em torno, foi acho que em 2013, foi quando foi um projeto seu, que foi o da Semana da Família. O meu pai foi, e ele falou, Léo, eu quero que você vá lá conhecer. Eu lembro que aquele dia eu fiquei, assim, admirado de ver como é que poderia ter diálogo, né, de ver como é que vocês todos ali conversavam à época, e como é que isso daí me, assim, causou algo que eu falei, nossa, eu tô próximo deles, eu não tô tão longe deles, né? E eu acho que isso daí é algo que é extremamente necessário, e nós, jovens, e que toda a sociedade possa realmente ver e falar, olha, eu tô perto deles, eu tô próximo, eu posso estar ali. Então, ter essa abertura para poder chegar, isso é necessário. Você sabe que, aí já fazendo uma ligação com o André, que é professor, você falou essa questão do estagiário, eu comecei a estagiar também, fiz direito, comecei a estagiar no 3º ano de forma voluntária no Ministério Público. Eu cheguei, falei que eu queria estagiar e não tinha concurso na época, depois eu prestei o concurso, mas quando eu comecei no 3º ano não tinha. E, para mim, foi muito importante. É lógico que a questão financeira tem que valorizar, sim, na questão do estágio, mas o que você falou, é o aprendizado. Não é só você só pagar, não, estou dando uma bolsa de tanto, aí vai ser office boy, né? Tipo assim, vai fazer isso, fazer aquilo. Não. Tá ali para aprender. Eu lembro que eu fazia peças, eram revisadas pelo promotor, enfim. Até a questão de português você melhora, porque você tem que fazer, montar aquela peça, enfim. E você vai, não é? E você vai aprendendo a ser mais conciso, enfim. Ajuda muito. Na sala de aula você consegue ter uma noção melhor, né, daquele assunto. Isso é fato. Então, nós fazemos essa ligação é muito, muito importante. E você estava falando essa questão do Nossa Senhora, da valorização do jovem. Eu vejo isso é essencial as pessoas reconhecerem como o jovem pode ser, porque hoje em dia tem uma certa, é muito jovem, não. Se você faz o estágio, você já chega com uma certa experiência. Então, esse estágio é considerado uma experiência no mercado de trabalho. Então, quando você forma, você consegue, como que eu vou dizer? Você consegue já falar, olha, eu tenho uma experiência, eu fiz estágio. Para mim, pelo menos, eu vejo isso como algo que vai facilitar você depois arrumar um emprego. O estágio ajuda tanto você a aprender, como facilita também em termos de experiência. Porque muitas vezes, não vou dar o primeiro emprego, a pessoa não tem experiência. Se você faz o estágio, você consegue fazer esse link. Mas aqui eu ia falar um outro assunto, mas eu vi que o Bruno Bernardo está perguntando, porque daqui a pouco a gente fica só a gente conversando e não vai responder. Tem razão, tem que dar voz aí para os meninos. Vejo que para uma eficácia dos planos, os mesmos devem ser em aspectos longitudinais, e creio que a diferença começa com a educação. É necessário proporcionar perspectivas de sonhos maiores e de condições de ascensão social aos jovens. Como vocês enxergam isso? Deu para entender ou eu falei muito rápido? Deixa eu ver. Seria sobre criar projetos que sejam mais longos, pensando em
perspectiva. É, Tá. Pode começar, André. Ô, Paula, você pode ler a pergunta de novo? vejo que para uma eficácia dos planos, os mesmos devem ser em aspectos longitudinais, ou seja, a longo prazo. E creio que a diferença começa com a educação. É necessário proporcionar perspectivas de sonhos maiores e de condições para ascensão social aos jovens. Como vocês Perfeito. enxergam isso? Perfeito. Primeiro, eu quero mandar um abraço para o Bruno Bernard. O Bruno Bernard, quando eu cheguei aqui em Barretos, ele não tem família, não tinha ninguém. Foi um dos primeiros caras a me abraçar, de fato, e dar suporte. E eu, assim, eu sou suspeito a falar, eu gosto muito dele. E as reflexões de educação, ele é um pensador hoje na cidade que sabe muito sobre educação, sabe muito sobre os aspectos sociais. O que ele falou é de fato, primeiro que eu entendo essa questão a longo prazo, porque é o seguinte, talvez muda o governo, muda a administração, e é aquela fala da Paula lá no início. Exemplo, apostila ângulo. Apostila ângulo é legal? Pô, vamos ver o resultado aqui. Deu certo? Ah, só porque outro governo vamos tirar? Não. Deu certo, Não. continua. Deu certo, continua. Então, assim, a administração passa, mas os projetos realmente de longo prazo que dá certo, os projetos que faz os nossos alunos superar socialmente, superar os obstáculos, têm que ser mantidos, sem dúvida, e temos que criar ou aprimorar mais ainda. Então, é o que o Bernard falou, a educação é a ferramenta para superar socialmente. Então, eu estou de acordo com ele sobre essa questão. E daí, eu estava até falando, que eu falei, vou fazer a pergunta do Bruno também, vocês vão falar, não, eles só estão os três conversando, eu vou sair. Mas que eu estava querendo falar também, quando o Leonardo falou da Semana da Família, da valorização da Semana da Família, que foi um projeto muito bacana, que veio da Pastoral Familiar, da interligação, né? Porque a ideia sempre foi fazer uma interligação com a educação, onde a gente fizesse a valorização, né, da família, com a oportunidade das crianças fazerem redações nas escolas durante esse período, de você premiar. Algumas igrejas abraçaram, premiaram com bicicleta. Enfim, eu me lembro, o ano passado, quando eu fui numa dessas premiações, que todo mundo chorou com uma redação de uma criança, onde ela contava que a família dela era a avó, né? Que os pais abandonaram, enfim, e que a avó dela era o pai e a mãe dela. E são vivências que a criança consegue compartilhar ali naquele momento, que você consegue, inclusive, trabalhar e trazer essa questão da assistência social junto, que a gente estava falando da interligação, entendeu? Que a gente consegue, numa semana dessa, por exemplo, conhecer um pouco mais essa família, onde ela faz a redação, ela conta da vida dela, o professor vai ter mais acesso àquela realidade. Você trabalha o português da criança com a redação, enfim, você ainda premia aquela criança que se esforçou, porque como é uma semana de valorização, não é uma coisa obrigatória da escola. Então, quando você fala isso, Leonardo, da importância da Câmara, ela vem nesse sentido também. A Câmara Municipal, ela tem que trazer esse tipo de voz para a população. Eu, por exemplo, sou advogada e nunca gostei de colocar a doutora Paula. Eu sempre chamo, acho que muita gente nem sabe que eu sou advogada, porque é sempre Paula. Por quê? As pessoas têm que se sentir próxima da gente. A gente está para representar, a representatividade. O poder público é representante do povo, está para servir o povo, ver as suas necessidades. Então, você precisa trazer essa voz, que é o motivo da gente estar conversando hoje. E agora, ó, o André Oliveira. Tenho sido questionado pelas pessoas sobre como tirar as crianças da rua. Tem sido reivindicação de vários cidadãos. O que vocês pensam a respeito disso? Olha, primeiramente, assim, né, quando nós estamos falando hoje sobre crianças estar na rua, nós precisamos ver sobre tudo aonde que nós estamos vivendo hoje, né, tudo isso que nós estamos passando hoje. Então, assim, estamos passando por uma pandemia, né, isso assim, inegável falar sobre isso, e
e vejo motivação de por que essa criança está indo para lá. Então, assim, eu vejo muito que hoje quando eu era mais pequenininho, né, eu ainda sou jovem, mas quando eu era criança, eu lembro que as melhores coisas que eu tinha na época era, sim, estar indo para a rua para jogar bola, para soltar pipa, se bem que pipa eu era menos, mas, assim, para estar ali com outras crianças. E hoje eu acho, assim, que nós, jovens, né, hoje tem que se olhar e ver, opa, peraí, essa criança estando lá, estando por uma rua, tal, o que ela está tendo relação? Ela está tendo relação com droga, ela está tendo relação com outros problemas sociais, ela está... Qual é esse meio que essa criança está lá? E eu particularmente vejo com muito bons olhos quando a criança está tendo relação somente com seus amigos ali, jogando bola ou alguma coisa assim. Mas sempre recordando que hoje nós estamos passando por uma pandemia. Eu acho que deve ser valorizado que crianças fiquem menos na rua, né? Porque, querendo ou não, eu até vindo aqui, eu estou saindo muito pouco, né? Então, eu estava vindo, eu vi muitas e muitas crianças, assim, com pipa, correndo, sem nenhuma máscara, sem nenhuma proteção. E aí senta ali em rua, depois entra para sua casa, e aí acaba levando o vírus para sua casa. E, por outro lado, eu vejo que hoje essa questão de rua, né, criança estar ali, por muitas vezes acaba sendo uma válvula de escape. Por na sua casa você, às vezes, não ter uma abertura com a sua família para você ter um diálogo, com algumas pessoas que ali estão. E, às vezes, acaba que na sua rua ali você tem mais amigos ali que eles se abrem com você tem uma abertura maior. E algo que é muito real, falando sobre isso, é que tem que se legitimar a voz que nós jovens temos, a voz que as crianças têm, que por muitas vezes, hoje, assim, eu estou com uma caminhada um pouco grande aí com a nossa pastoral, e eu vejo que muitos jovens, coisas que eles falam comigo, que eu falo, nossa, mas isso daqui é uma coisa que para mim é tão simples, só que algum tempo atrás era uma coisa de um outro mundo para mim. E que, então, tem que se valorizar dúvidas, tudo, abrir ao diálogo, né, ser aberto, dar essa abertura para que realmente o jovem possa ficar um pouco mais ali com você. E, bom, e é isso, e também, né, pôr ele nessa relação. Olha, estamos passando por uma pandemia e, pelo amor de Deus, né, você tem que ficar mais aqui dentro conosco, né. E você, André, como que você vê isso? Ô, Paula, quem perguntou o nome do... Oi, André Oliveira. Meu xará. André Oliveira, você tocou num ponto sensacional, que é assim, temos aquela criança que tem todo o respaldo, que tem todo o conforto financeiro, que essa criança, ela vai procurar, depois do contraturno que a gente chama, tem a escola, faz conta que ela estuda de manhã e tem a tarde. Então, no contraturno que a gente chama, André, então, assim, tem criança que tem recursos financeiros para ir na natação, participar de algum curso. Então, a gente está falando de uma criança vulnerável, certo? Então, ela está na rua porque, às vezes, ela não tem internet. Ela está na rua porque não tem nada para fazer na casa dela. Então, lembrando que o adolescente é um sujeito em construção, certo? Agora, a gente tem que olhar para projetos bons. Eu estava conversando com o Leonardo antes da live e ele estudou no SESI. O Sistema S, ele é uma referência, viu, Paulo? Porque nós temos um Sistema S aqui diferenciado, porque hoje a escola do SESI tem piscina olímpica, que a gente poderia, inclusive, tentar, né, através de convênio, o próprio município está usando aí para treinamentos, enfim, tem um sistema bem... É referência no estado, a escola SESI aqui em Barretos. O Leonardo estudou lá, ele sabe o que eu estou falando, não deixa eu mentir. Agora, o terceiro setor, Paula, ONGs, instituições, também é importante. Parceria público-privado, isso é importante. Por quê? O André que perguntou.
Porque o aluno, eu estou falando daquela criança, adolescente, jovem, vulnerável, que vai de manhã na escola e à tarde eu preciso preencher esse espaço. Por isso tem políticas públicas, o Estado precisa estar presente nisso. E aí a minha referência é o SESI. Temos no município? Temos. Dá para aprimorar, dá para pensar isso junto com a Secretaria de Educação, junto com o esporte, é que nem você falou lá atrás, as relações da Secretaria. Então eu vejo dessa forma aí. E obrigado pela pergunta, André. Você é professor de educação física, André? Desculpa, não entendi, Paulo. Você é professor de educação? Sim, física? Sou professor de educação física. Exatamente. Nós temos professores também, por exemplo, no esporte, que poderia ter uma interligação com vocês, por exemplo, que estão na educação, que são lotados, porque tem gente que é lotada no esporte, gente que é lotada na educação, mas poderia ter uma conversa, igual, por exemplo, não, eu estou treinando as crianças em tal modalidade, mas no período integral dá para você, de repente, usar o CEMEP para um professor do esporte vir intensificar isso, entendeu? Através do CEMEP tem muita coisa que dá para ser feita se você sentar e mostrar que tem que caminhar junto, da necessidade do caminhar junto, olhando, né, o sistema como um todo. E o que eu queria que vocês falassem um pouco, porque assim, é 1 hora de live, não pode passar, senão depois trava, e nós já estamos bem adiantados. O que vocês veem como necessidade primordial hoje, né, para Barretos, assim? Na área que vocês escolherem, Paulo, acho que hoje o jovem precisa disso aqui na cidade. Queria que vocês falassem isso, porque eu tenho medo do nosso tempo acabar e vocês não falarem isso aqui, vocês veem como primordial. Paulo, eu hoje vejo que uma das principais coisas que nós jovens precisamos aqui é de realmente representatividade. Então, utilizarmos desses espaços que nós temos hoje, como você muito bem falou, citou, sobre o nosso conselho da juventude, que é muito bom, precisa ser usado, precisa ser valorizado. Então, eu acho que essa representatividade é algo que vai estar trazendo várias e várias outras coisas, né? Como uma educação, como saúde, como inúmeros outros anseios que nós jovens hoje temos. Então, acho que essa representatividade, protagonismo, é algo que é extremamente necessário para que nós hoje possamos sair desse nosso estágio aqui que nós estamos passando e que nós possamos realmente progredir, né? Que nós possamos realmente avançar, né? E não somente estarmos sobre esse estado estagnado, onde tudo pode parecer que está tudo bem, está tudo jóia, só que para nós jovens, isso daí é algo que é extremamente valorizado, até mesmo pelo nosso Papa Francisco, que jovem, um dos seus principais valores é a inclinação. O jovem, ele quer sair, ele quer fazer aquela coisa, ele quer mudar o mundo, então tem que se usar isso daí, tem que se valorizar. Então, acho que essa representatividade é algo que, ao meu ver, é uma das principais coisas e que podem trazer inúmeros outros benefícios para a nossa sociedade, principalmente falando sobre jovens. Bacana. E você, André? Paula, eu tenho 2 preocupações. Como você falou, hoje eu já penso em pós-pandemia, certo? Então, eu já estou pensando em 2021, porque aconteceu um trauma na sociedade. Então, 2 coisas me preocupam. A primeira coisa que eu anotei aqui são as doenças emocionais. Isso tem, eu vejo meus alunos, a depressão, a ansiedade, doença do século, tem atingido muito os jovens. Mas o que você faria, André? 2 coisas, vertentes. Na educação, eu pensaria em colocar um psicólogo, eu pensaria em colocar uma assistente social para estar acompanhando, isso vai ajudar demais, Paula, isso ajuda muito. Então, um psicólogo, um assistente social para amparar emocionalmente. E a outra coisa que não projeto, e eu pensei que refletir, eu colocaria um centro tecnológico, porque hoje as relações de trabalho mudaram. Hoje você percebe que muita gente está fazendo um home office, muita gente está sendo youtuber, os jovens estão sendo youtuber e estão ganhando dinheiro com isso, muito dinheiro, certo? Desenvolver aplicativo. Nós aqui, eu acho que aqui no Brasil não tem um centro tecnológico para que o jovem ama tecnologia.
Então ele vai lá, tem algum profissional para orientar, um curso básico, e também, às vezes, o jovem tem algum projeto, algum ideal, esse profissional pode auxiliar. Então, um centro tecnológico, pode ser muita utopia minha aqui, mas é uma ideia nova, esse CBD, eu penso pós-pandemia nesse sentido. Mas deixa eu te falar, não é assim muita utopia, porque eu estive esses dias entrevistando a Cici, não sei se vocês conhecem, a reitora da Unifeb, e a Unifeb é referência já em relação da tecnologia, tem um espaço de tecnologia fantástico, pode ser usado pela sociedade. Ela contou, inclusive, de jovens que desenvolvem tecnologia lá nos cursos, viu, Leonardo? Assim, ela deu exemplos, tal, me deu várias ideias, como problema de água, de Barretos, enfim, que você dá para usar a tecnologia, startups, enfim, você tem condições hoje de pegar esse jovem e colocar nesses espaços que já existem em Barretos, inclusive com certificado internacional, tem um certificado internacional hoje, a Unifeb, com relação a esse centro tecnológico que existe lá. Então, eu falo que é uma questão, é o que a gente está fazendo, conversar, interligar, trocar conhecimento, trocar ideias para efetivar. E você falou dessa questão dessa questão psíquica. A primeira live que eu fiz na questão da pandemia foi com um psiquiatra. A primeira que eu fiz, porque realmente as pessoas vão entrando assim, estão muito fechadas. O brasileiro não tem esse hábito, nós somos pessoas que falamos, que gostamos de abraçar, de beijar, de abraçar, enfim. De repente a gente se viu obrigada a usar máscara, a não abraçar, a ficar distante de pessoas queridas, né? Um processo muito difícil para todos nós. Então, a primeira live que eu fiz foi com um psiquiatra, o Dr. Robson, inclusive, daí ele falou, vocês vão ver, ele falou assim, depois eu comecei a fazer um monte, foi até engraçado, foi a primeira que eu fiz e ele também. E uma questão que eu, inclusive, vou fazer um requerimento pro governador, a gente estava falando de estágio, eu estive na faculdade Barretos esses dias, e o coordenador lá, o André, comentou, comentou comigo que o Estado liberou vários estágios e não liberou de psicologia. Então, lá eles têm a faculdade de psicologia, poderia estar fazendo, porque é viável hoje você fazer por sistema não presencial, né, o psicólogo do lado da tela, o paciente do outro lado, você consegue conversar, você consegue, né, fazer o atendimento, e infelizmente o Estado não liberou esse tipo de estágio. Então, eles têm um espaço lá com a condição adequada para esses alunos estarem auxiliando nesse momento, você falou, tão preocupante, né, quando as pessoas... O mal do século é realmente a depressão, então, que vai agravar diante de todo esse quadro, né, dessa pandemia, e infelizmente o governo não liberou, talvez porque alguém não falou, né, então eu falei que eu vou fazer um requerimento exatamente essa semana para mostrar isso, se você consegue fazer não presencial, você consegue fazer esse atendimento com meios como que a gente está usando agora, por que não liberar para que esses estudantes possam, né, junto, lógico, com os seus professores ali assessorando, dar esse atendimento tão necessário nesse momento? Então, assim, formas existem, a gente tem que ter vontade para concretizar. E, a última pergunta, senão não vai estar encerrando, mas eu quero agradecer. Vou agradecer o Cassiano Santana, que sempre participa das minhas lives, está falando da importância dessa interligação, educação, saúde. Obrigada, Cassiano. E a Janaína Mello, André, o acesso à cultura é fundamental. O que você acha? Para a gente poder encerrar. Tem bastante tempo? Tem um tempinho. Tem um tempinho, vou responder. É a Janaína, né? Sem dúvida. A gente deixou de falar a cultura aqui, né, Paulo e Leonardo, né? A cultura é essencial, porque a cultura, ela vai atingir a questão da formação integral. A formação integral não é só ali conteúdo, é cultura, cinema, acesso a vários tipos de programação. Olha, a cultura aqui em Barretos, a gente sabe que não está tão enfervecida assim, não está tão aquecida assim. Cine Barretos, dança, pop rock que o jovem gosta. Olha, e a cultura pode ser até um projeto, Paula, no contraturno da escola.
certo? Até um projeto com os. Então, a cultura, ela atinge a educação integral, e ela é importante, porque a cultura, Paula, ela desperta as habilidades, porque nós aqui, cada um tem uma facilidade. Às vezes um aluno meu é bom na dança, às vezes no teatro, às vezes ele vai ser um radialista, um comunicador. Então a cultura, ela desperta do que é mais bonito na educação, vocação natural, a vocação de cada um. Concordo. A musicalização, né, é importantíssima. Tem um menino vai fazer 5 anos agora em setembro, tanto que ele gosta de música, tanto que a música é importante, inclusive, para o desenvolvimento da criança, né, questão de matemática e tal. Então, é importante a gente resgatar essa questão da cultura em espaços, em vários espaços. Eu estive já conversando. Nós temos, por exemplo, os músicos, né, da própria rede, do próprio município, que poderiam estar auxiliando nesse contraturno na educação, no período integral. São pessoas que merecem ser valorizadas. Eu falo sempre que a flauta, que é um instrumento que não é caro e que poderia estar aí na rede implementado, sendo utilizado para essa criança ter esse acesso à cultura mesmo, né? À música, a descobrir a musicalização. Eu estou falando da música porque eu acho que é um exemplo mais simples, mas lógico, o teatro, a criança, ela desenvolve a questão da inibição, o jovem, enfim. Eu tenho um prêmio da cultura que a gente sempre entrega exatamente para valorizar aquelas pessoas que incentivam e as pessoas que praticam. E também sempre gostei muito que a gente sempre participou das premiações das poesias. E é incrível como você vê jovens, assim, em algumas escolas municipais, que eles têm o dom, assim, você fica arrepiada. A pessoa fala um poema que você, assim, incorporado, aquilo ali é lindo de ver. Você fala, nossa, assim, e a oportunidade daquele jovem estar podendo fazer isso. A cultura que a gente falou, é importante interligar, e a cultura vem, sim, pode parecer clichê, mas é verdade, que é o alimento da alma, onde você se enriquece muito. Quero agradecer vocês, e pode falar, Leonardo, tá? Só para a gente terminar, eu acho que tem duas coisas aí que precisam ser bastante faladas, eu acho que, às vezes, hoje, nós até temos, né, meios para isso daí, temos escola de teatro, temos música, né, eu, particularmente, fiz Semarte, fiz violão lá. Eu acho que, por muitas vezes, falta até um pouco de dar uma publicidade para isso. Mostrar para os jovens que eles têm isso daí. E algo que eu acho que é muito, assim, muito bom mesmo é se criar espaços jovens, por exemplo, pelo nosso site, que nós temos lá a câmera e temos da nossa prefeitura. Então, eu acho que nem criar um espaço jovem lá, mostrando, olha, jovem, você tem isso daqui de cursos técnicos que o nosso município tem, celulares são esses aqui, você pode falar com eles. Olha, você tem teatro aqui, tem comunicação, tem isso, aquilo. Mostrar para eles ali realmente aonde tem. E aí, por último, algo que vocês falaram que eu acho que assim, é algo que nós temos que pensar muito futuramente, que é realmente o PPP, né? Que é essa parceria público-privada. Eu acho que é muito bom isso daí, de uma certa maneira, desonera, né, os nossos cofres públicos, né, tira um pouco aí disso daí, cria às vezes alguma despesa corrente que iria ter que ir para isso daí, que ela já não vai mais precisar ir. Então isso daí é muito bom, tirando que valorizar mesmo isso daí, olhar isso daí mesmo para muitos jovens é muito bom mesmo, e esse contraturno é algo que eu acho que é uma das maiores dificuldades que nós jovens hoje temos. Né? O que nós vamos fazer quando nós não estamos lá? Exatamente. E é o que você falou, a gente precisa, assim, implementar onde o jovem pode pegar o celular dele e descobrir o que ele tem na cidade dele. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele queria fazer uma doação para uma instituição e ele veio me perguntar por quê? Porque o Barretos não tem um sistema onde você clica e fala quais são as instituições, onde elas existem, onde elas estão cadastradas, até para a pessoa poder fazer uma visita. Então, o sistema tecnológico tem que vir
na mão, né? Assim, a pessoa poder acessar em qualquer momento. Gente, nosso tempo está acabando. Obrigada, quero agradecer muito. Foi muito bom conversar com vocês, agradecer de vocês terem aceito o convite, estarem aqui falando com a gente. Obrigada, André, obrigada, Leonardo. E que a gente possa conversar ainda mais, que a gente possa realizar várias conversas para que a gente possa evoluir aí e melhorar a nossa cidade. Obrigadão. Obrigado, Paulo. Obrigado, Tchau, Leonardo. Obrigado, André. Tchau, Obrigado a todos aí. Tchau, tchau. tchau.